Preciso falar sobre o Corinthians, a notícia é ruim. O Timão vai bater recorde de prejuízo no ano de 2025. O Timão estima um déficit de 272 milhões de reais na temporada atual. Esse é o pior resultado da história do Corinthians desde a sua fundação, batendo com folga os 177 milhões de reais de prejuízo que o Corinthians havia obtido em 2019 sob o comando de Andrés Sanches. Com uma observação importante, o Corinthians nos 9 primeiros meses do ano já havia registrado 180 milhões de reais de déficit. Se vai fechar com 272 milhões, como prevê a projeção orçamentária de 2026, isso significa que em apenas 3 meses o Corinthians vai ter mais 90 milhões de reais de prejuízo. 33 milhões de reais o custo do departamento de futebol por mês. Enormes problemas financeiros, direitos de imagem atrasando com frequência, pagamento para outros clubes, enfim, o caos financeiro se instalou no Timão. Ah, só para completar, registrar que Augusto Melo no início da temporada previa um superávit de 37 milhões de reais para esse ano que vai fechar com 272 milhões no negativo. Por que você deve estar se perguntando, o que acontece? Por que de um prejuízo tão grande? Entre outras coisas, porque as receitas de 2024 caíram 23% na comparação com 25. 1 bilhão e 100 milhões de reais foi quanto o Corinthians faturou no ano passado, estimativa é de 859 milhões de receita nesse ano. Já em relação a despesas, elas cresceram 5%, saindo de 716 milhões para 750 milhões de reais. Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas. Informação exclusiva: descobrir quanto o Corinthians deve faturar com a renovação do seu contrato de patrocínio master com a Esportes da Sorte. O contrato atual assegura ao Timão 103 milhões de reais. As partes estão se acertando para que o novo vínculo garanta ao Corinthians 150 milhões de reais fixos por ano. Com bônus, esse acordo pode alcançar 200 milhões de reais por temporada. O presidente Osmar Stabile sonhava em ter 200 milhões de reais fixos por ano. Não conseguiu, conversando com uma série de casas, e o Corinthians está aceitando essa oferta de 150 milhões de reais, o reajuste de praticamente 50% nos vencimentos. Vale a lembrança de que com 103 milhões de reais o Corinthians já tinha o segundo melhor contrato de patrocínio master, à frente do Palmeiras com 100 milhões e do São Paulo com 78 milhões. O grande ponto é que recentemente o Flamengo se acertou com a Betano num contrato de 268 milhões de reais por ano. Até por isso o Corinthians passou a buscar interessados em 200 milhões de reais, não alcançou e deve bater o martelo em 150 milhões de reais. O contrato atual, que se encerra em junho de 2027, deve ser prorrogado até dezembro de 2029. Para completar, registrar que o Corinthians cumpre tabela na rodada final do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, nesse domingo na Neoquímica Arena, e a tendência de um público baixo. Acho que a diretoria errou ao não baixar bem o preço dos ingressos. A partir da próxima quarta-feira já se inicia a Copa do Brasil, confronto de ida contra o Cruzeiro no Mineirão, a volta marcada para a Neoquímica Arena no fim de semana. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. O Corinthians já decidiu, independentemente de ser ou não campeão da Copa do Brasil, que dispensará Ángel Romero e Thales Magno no fim dessa temporada. Dupla que custa mais de 1,5 milhão de reais por mês, tem contrato apenas até 31 de dezembro e está completamente fora dos planos, tanto da diretoria quanto da comissão técnica. Thales Magno pertence ao New York City e está emprestado ao Corinthians até 31 de dezembro. Temporada bastante abaixo daquilo que se imaginava, 48 jogos, 6 gols e 4 assistências, foi reserva em 29 partidas e nem saiu do banco de reservas em 18 vezes. Salário de 600 mil por mês, o Corinthians precisaria gastar bastante dinheiro para comprar o atacante de 23 anos de idade, está sacramentado que ele será devolvido ao time americano. Sobre o Romero,
um dos mais antigos do elenco, conseguiu uma legião de fãs no Timão por conta de toda a sua garra, raça e vontade, mas também não fica. Salário de R$900 mil por mês. Temporada de 53 jogos, 5 gols e 3 assistências. Foi titular em 26 jogos, reserva em 27. Em 15 partidas ele foi para o banco e nem sequer foi utilizado. A avaliação é de que, apesar de líder do elenco e de gozar de prestígio com boa parte da torcida, o Romero contribui muito pouco. O investimento nele é muito fora da realidade. São dois atletas que não ficam. Só para completar, registrar que o Corinthians, que enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira no Mineirão, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, pode não ter Rodrigo Garro e Yuri Alberto. A dupla ainda é dúvida por conta de lesões. O Yuri, inclusive, tem menos chances de jogar do que o meio atacante argentino. E você? O que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Será que se o Fagner voltar para o Corinthians, o filho dele, o Henrique Lemos, permanece na Raposa? Existe convicção de que sim. Independentemente do futuro do pai, o Henrique Lemos, atleta de 15 anos de idade, que atua no Sub-15, permanecerá para a próxima temporada. O Cruzeiro está encantado com esse menino e assegura que o jogador também está super feliz com a toca da Raposa. O Henrique joga de volante, de meia e até de lateral. Enorme capacidade técnica e muito potencial para continuar crescendo. Cheguei a conversar com o Adilson Batista, que é um dos chefes das categorias de base do Cruzeiro, e ele conta que já havia se impressionado com o Henrique no ano passado, numa competição chamada Copa Umbro. O Henrique se mudou junto com o pai para o Cruzeiro, tem dado excelentes impressões e a tendência é que permaneça independentemente do futuro. Ele faz 16 anos em março do ano que vem, quando o Cruzeiro poderá assinar esse primeiro contrato profissional e a partir daí a coisa muda, ele passa a ser atleta em definitivo do Cruzeiro e sem grandes riscos de perda do jogador. Quero fechar esse vídeo para te contar tudo o que existe de verdade no mais novo escândalo envolvendo o Corinthians. Algumas semanas atrás, uma série de publicações dando conta de um desaparecimento de milhares de peças enviadas pela Nike ao Timão. Houve quem dissesse que sumiram 9 mil peças num prejuízo de 5 milhões de reais ao Corinthians. Primeira informação importante, ninguém consegue precisar quantas peças desapareceram do Corinthians. Até porque durante toda a era Augusto Melo, de janeiro de 2024 a maio de 2025, não existia controle sobre o almoxarifato. Então, se sumiram 5, 10, 15 mil peças, ninguém sabe e nem saberá, tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu queria contar para vocês. A partir do momento em que o Osmar Stabile assume o Corinthians, no dia 26 de maio de 2025, logo em junho, o clube passa a criar um sistema de controle dessas peças, que não ficavam mais no Parque São Jorge e sim no centro de treinamento Joaquim Grava. A partir desse momento, qualquer peça retirada do almoxarifado e havia a necessidade da assinatura dos responsáveis e somente algumas pessoas poderiam retirar essas peças. Foi nesse contexto mais recente de 6 meses de controle que Marcelo Munhoz, que é diretor de TI do Corinthians, fez um relatório para demonstrar quais eram os responsáveis pelas retiradas de peças, que incluem camisas, calças, calções, tênis, capas, enfim, uma série de produtos, não são só camisas de futebol, tá? E esse relatório do Marcelo apontava o vice-presidente do Corinthians, o Armando Mendonça, aquele mesmo responsável por toda a investigação do caso Vaidbet, como responsável pela retirada de 131 peças do almoxarifado. Eu tive acesso ao relatório do Marcelo e posso assegurar que dessas 131 peças apontadas por ele, o Armando pegou apenas 47 peças. Dessas 47, 10 foram usadas para a formação de 2 kits, que acabaram entregues para diretores do Corinthians que precisaram dos kits para acompanhar, por exemplo, a delegação. Então sobraram 37 peças retiradas pelo Armando Mendonça num período de 6 meses. Ele foi apontado como um dos grandes responsáveis por retiradas de peças, o que não é verdade. De 131 para 37 é uma enorme diferença. Dessas 37 peças, como é que o Armando explica a retirada de todos esses materiais? 3 calções, por exemplo, do ano passado, foram retirados para utilização própria. Ele acompanha o Corinthians em praticamente todas as viagens. E ele utilizava esses calções para acompanhar o time no dia a dia de treino, na viagem, enfim. O restante foi utilizado para
para fazer relacionamento institucional. Ele vai visitar, por exemplo, o dirigente de outro clube e leva a camisa. Ele vai visitar uma autoridade de São Paulo ou de outra cidade e leva a camisa como uma espécie de cortesia. Só queria, para completar, relembrar ou revelar que essa retirada de camisas para relações institucionais é algo absolutamente comum. O Memphis Depay, em uma das datas FIFA desse ano, levou 30 camisas do Corinthians para distribuir entre atletas da seleção holandesa. Funcionários do departamento de futebol, integrantes da comissão técnica e outros diretores fizeram retiradas bem superiores a essas 37 camisas do Armando Mendonça durante todo esse período. E você, o que pensa sobre mais um escândalo envolvendo o Timão? Todo aquele material que sumiu na era Augusto Melo certamente não será mais recuperado. Enorme prejuízo para o Corinthians. O interesse do Corinthians em Michael do Flamengo é real. Vem aqui uma informação exclusiva. O Michael já comentou com outros jogadores do Fla que foi procurado por representantes do Timão. Michael vive uma situação bem esquisita no Flamengo. Ele não reclama da condição de reserva, mas tem jogado muito pouco. Nesse sábado, por exemplo, fez parte do time sub-20 do Flamengo, que se despediu do Campeonato Brasileiro, jogando os 90 minutos, temporada de apenas 29 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ele ficou quase um mês sem entrar em campo. Foram 5 jogos seguidos, sendo relacionado sem sair do banco de reservas. Até por isso, o Felipe Luiz orientou o Michael a fazer parte desse confronto contra o Mirassol, que terminou empatado em 3-3. O contrato do Michael se encerra em dezembro de 2028 e ele ganha R$1,5 milhão por mês. Está avaliado em 4 milhões de euros. O Corinthians não pretende fazer investimentos altos, mas pode tentar convencer o Flamengo a um empréstimo do Michael, pagando parte ou 100% dos salários. Corinthians que fez alguns negócios recentes com o Flamengo. Só para completar sobre Michael e Corinthians. Nicola, para contratar o Michael, o Corinthians precisa resolver primeiro aquele transfer ban. Verdade. E o Timão já está se movimentando para isso. A tendência é que o presidente Osmar Stabile ele trabalhe para conseguir antecipação de receitas do contrato que ele tem com a LFU, via Campeonato Brasileiro, do contrato que ele tem com a Nike e da renovação da Esportes da Sorte, com a antecipação desse dinheiro em banco, perdendo uma taxa, ele vai ter pelo menos 85 milhões de reais para quitação desses transfer bans e contratação de atletas. O Michael é alguém que agrada ao Dorival Júnior e à diretoria. Resta saber se o acordo entre Corinthians e Flamengo sai do papel. Você, corintiano, gosta do Michael? Entende que ele seria um bom acréscimo? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.